Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias, conforme alguns que queiram acompanhar no telão. Diz o seguinte: 2 Reis, capítulo 12, verso 1 e 2. 2 Reis, capítulo 12, verso 1 e verso 2. O texto dessa noite, ele se repete no livro de Crônicas e no livro de 2 Reis. 2 Crônicas e 2 Reis. 2 Crônicas, capítulo 11 e 12, e 2 Reis 11 e 12, 2 Crônicas 23 e 24. Esse pequeno trecho encontra em 2 Reis 12, 1 e 2. No ano 7º de Jeú, entre parênteses aí, o reinado em Israel, começou Joás de Judá a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia e Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Amém? Baixamos nossas cabeças, clamando ao Senhor. Pai, nessa noite nós te suplicamos, porque nós carecemos da tua intervenção, do teu Santo Espírito. Quando estamos diante da tua santa palavra, das tuas escrituras, o teu Santo Espírito vivifica essas palavras em nossa mente, em nossos corações, e nos transforma. Queremos ter, ó Pai, um coração, uma mente reta em direção ao Senhor, que trilha os teus caminhos santos e agradáveis. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história, meus irmãos, ela se encontra nesse período da história de Israel, do reino de Judá dividido. Aqui no nosso telão tem o reino de Judá em verde, o reino de Israel em vermelho, com seus reis. E eu fiz questão de colocar essa imagem porque há um encontro de personagens do reino de Judá com o reino de Israel. E nós estamos nesse período aqui, ó. Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Acasias, Jorão, Atalia e Joás. Esse aqui, Joás, é o nosso personagem central, ok? Mas o texto nos diz que Joás precisou da ajuda do sacerdote Joiada. Não confunda com goiabada, é Joiada, ok? De joia, uma goiabada joia fica uma joiada, né? Então, por que Joás precisou da ajuda do sacerdote Joiada? Quem era Joás e quem era Joiada? Uns nomes estranhos, gente. Olha, os nossos queridos noivos, namorados, tem gente que tem mania de colocar nome nos filhos de coisa de crente, tudo bíblico, né? Foge desses dois, tá bom? Fujam, por favor. E aí eu pergunto aqui, e essa história começou um pouco antes? Eu pergunto não, porque quando Joiada era criança e precisou das orientações, quando Joás era criança e precisou das orientações de Joiada, por que isso aconteceu? Preciso voltar na história. No reino de Judá tinha o rei Jorão. Quem estava nas nossas quartas-feiras vai se lembrar desse indivíduo. Eu apenas com esse versículo vou fazer vocês se lembrar deles. E se foi sem deixar de si saudades. Quem nos nossos cultos de quarta-feira lembra desse personagem agora? Quem foi um rei que morreu e não deixou saudade? Ele, por ser rei, de tão ruim, maluco, sem vergonha, doido que era, não mereceu ser enterrado junto com os outros reis, lembra? Ele não fez o que não agradava ao Senhor. Então diz o texto em 2 Crônicas 21:20, que se foi sem deixar de se saudar. O cara morreu, todo mundo falou, ainda bem que foi, tchau, foi tarde. Entendeu?
Muito bem, o cara morreu, o nosso reizinho. Se foi sem deixar de se saudades. E aí apareceu então Acasias. Diz o texto, 2 Crônicas 22, 1, primeira parte, que os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, seu pai, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Jeorão morreu, veio seu filho Acasias, o mais moço, porque antes já tinha havido uma rebelião, todos os outros já tinham morrido, os filhos mais velhos, e o próprio povo aclamou Acasias rei. Muito bem, nossa história ainda não é de Acasias. Opa, passou demais. Acasias, lógico, para quem tinha um pai, tinha uma mãe também, né? Não era filho de chocadeira. Quem era a sua mãe? Sua mãe, filha, em alguns textos cita como neta, eu deixo os dois lá. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Ele também, o Acasias, andou nos caminhos da casa de Acabe. Quem era Acabe? O rei ruim, marido da Jezabel. Jezabel é sinônimo de tudo que não presta, todo mundo conhece. Ele também andou nos caminhos de Acabe, porque a sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Gente, essa mulher chamada Atalia, a mãe do Acasias, o aconselhava a proceder iniquamente. Você já viu alguma mãe fazer isso com o filho? Ensinar os filhos a fazer coisa errada? É brincadeira. Gente, para pensar. Tem cada história na Bíblia que você fala assim, não acredito nisso na Bíblia. Meu Deus, existe isso na Bíblia? Olha aí uma mãe dando conselhos errados. Mas por que ela dava conselhos errados? Porque ela era chegada do Acabe. Ela compartilhava das mesmas idolatrias, iniquidades. Continuando o texto, verso 4. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Então, Acasias não só recebia conselhos da sua mãe Atalia, que eram conselhos maus, mas também recebia conselhos da família de Acabe. Acasias se misturou com esse povo e pereceu de uma maneira incrível. Então, Acasias também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão. Quem é Jorão? Filho do Acabe, do rei infeliz lá, rei de Israel. E saiu a guerra contra Azael, rei da Síria. E nessa guerra, os filhos feriram Jorão. O que aconteceu? Acasias decidiu dar uma voltinha e visitar o amigo Jorão, que ficou ferido depois da guerra. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para visitar o Jorão, filho de Acabe. Ok? Vamos visitar o menino, meu amigo, a turma do mal, mas nós vamos visitar ele e fazer uma gentileza. Até os maus, tem hora que são gentios, né? Gentios também. A entender. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Mal ele percebia que essa visita não ia ser muito legal. Eu vou lá visitar meu amigo que se feriu na guerra, nada demais. Mas ele não sabia que Deus estava mexendo a história. Porque vindo ele, saiu para se encontrar com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar seu Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, sobrinhos, que o serviram e o matou. Ele encontrou no caminho o rei Jeú, e Deus tinha dado ordens a Jeú a acabar com a família de Acabe, acabar com Jezabel, com esse povo que não serviam ao Senhor. Mas quando ele vai ao encontro de Jorão, ele encontra Acasias. O que acontece? Jeú dá fim também a Acasias. Mortal. Foi.
Pronto, o Acasias, que era o rei, morreu. Quem que vai ter que assumir? O filho de Acasias? Não. Olha aqui. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Jacó. Não, ninguém vai assumir no lugar do meu filho, não. Esse trono é meu. Contudo, Deus trabalha extraordinariamente em favor dos filhos e filhas e os livra. Quando eu preparava esse estudo, eu lembrava como Moisés, que o faraó falou: mata tudo, as crianças, os meninos, mata. Também o rei manda matar as crianças. José e Maria se manda com Jesus. Jesus está cuidando daqueles que ele tem um propósito. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que ele sonhou para mim e para você. Amém? Meus irmãos, essa história é fantástica. Mas Jeozabeate, olha que nome lindo. Essa mulher, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, que era uma criança, e o furtou dentre os filhos do rei, porque a Atalia queria matar tudo. A mulher ruim queria destruir todo mundo, destruir toda a descendência da casa de Judá. Não quero que nenhum desses moleques vire rei, não. Quem vai ser rainha desse pedaço agora sou eu. Aí tomou e pôs em uma câmara interior do templo. Assim Joseba, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e o menino não foi morto. Então Joás, filho de Acasias, sobreviveu a essa matança. Ele não foi morto, porque a Joseba, entre os dois nomes difíceis, parece que é mais fácil, Joseba pegou esse menino meio que nas escondidas, sumiu com ele, escondeu no templo, junto com seu marido Joiada, e falou: bem, nós vamos cuidar desse menino aqui, ele é filho do rei, e nós temos que cuidar, senão a doida da Atalia vai matar ele. Vamos cuidar desse moleque aqui. Bênção de Deus, livramento do Senhor. Esse menino, Joás, esteve com Joseba e Joiada 6 anos na casa de Deus, escondido. Mas a história continua. No 7º ano, depois do 6º ano, no 7º ano, o que aconteceu? Diz o texto: então trouxeram para fora do templo o filho do rei, o Acasias, o menino. Puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada, o sacerdote, e seus filhos ungiram e gritaram: viva o rei! Viva o rei! Ah, que bonitinho! Viva o rei! O homem cuidou, escondido 6 anos, o menino no templo, meio que uma sala escondida, no interior, meio que um calabouço, um negócio. Calabouço é prisão, né? Mas como se fosse algo escondido lá no quartinho de despejo da igreja lá. Escondeu esse menino que ninguém pegou. E no 7º ano gritaram: Joiada, o sacerdote, esse menino é rei. E todos gritaram: viva o rei! Mas a tal da Atalia não gostou da notícia, não. Porque nesses 6 para 7 anos, quem tinha assumido o trono era a bendita. Porque ela exterminou toda a descendência, menos Joás, mas Joás estava fora do pedaço, ele não apareceu, ele estava escondido. Alguns deram por sumido, deram por morto, não sei, não tinha descendência. Quem assumiu o reinado? Ela, a bonita. A bonitona falou: eu agora sou a rainha, a dona do pedaço. Quem a declarou rainha? Ninguém, ela mesma pôs a mão na cabeça e resolveu o problema. Ouvindo o clamor do povo, saudando a Joás, Atalia se revoltou. Esse texto está resumindo, não é literal, tá, irmãos? É de 12 a 15.
Nesse texto, então, Atalia ouve os gritos do povo lá: viva o rei, viva o rei. E a mulher saiu do palácio: o que está acontecendo? Foi para a rua. Quando chegou lá, ela viu que o negócio vinha do templo. Foi até o templo. Chegou lá o templo, viu toda aquela festa, o povo gritando: Joás é rei, viva o rei. Nós temos ela. Que rei que é? A rainha que sou eu. Porém, Joiada pede para os levitas, a guarda que estava junto com eles. Ele tinha mandado que reforçasse a guarda do templo, com medo de terrorismo. A terrorista era ela. Já tinha feito terrorismo, matar toda a descendência. E aí ela falou: pai, toma conta aqui do templo, nós vamos ter que pôr esse moleque rei agora. E pôs ele rei. Gritaram: viva o rei, viva o rei. E aí ela ficou doida. Seus traíram, é traição, traição. O que é isso? O que é isso, Joana? Traição nada, mulher. Soldado, arranca essa infeliz daqui. Nós não vamos matar ela aqui dentro do templo, não, para não sujar. Mas mata ela lá na rua, leva lá na calçada e taca ela a peixeira no barriga. E foi o que fez. O sacerdote Joiada ordenou que matasse para fora do templo, levasse para fora do templo, e a mataram. E assim então Atalia morreu. Foi-se. Muita gente morrendo, né? Tudo bem. Meus irmãos, por que então Joás precisou da ajuda do sacerdote Joiada? O menino virou rei. Voltamos ao nosso texto de 2 Reis 12, 1 e 2. No ano 7º de Jeú, Joás começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote o dirigia. E aí eu faço a nossa indagação, e o X da questão hoje está aqui. Ele foi um rei reto, fez o que o Senhor ordena, todos os dias, trocando ali o miolo da frase, todos os dias, enquanto o sacerdote Joiada tomava conta dele. Entende? Ele foi um rei reto, fez tudo aquilo que Deus ordena, enquanto Joiada estava de zóio no menino, estava cuidando do menino, não só aos 7 anos, entende? Mas durante todo o tempo. O tema de hoje é: precisamos de um mentor. Talvez você troque a palavra por tutor, discipulador, mestre, professor, pastor, ou seu pai, ou sua mãe, não importa quem seja. O importante é que na nossa vida cristã nós precisamos de alguém para caminharmos juntos. Nós precisamos ser sempre lembrados das coisas de Deus. Por que, pastor? Ao se buscar um mentor, não quer dizer que se dispensa a Bíblia, a igreja, a pregação, ou mesmo deixar de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu preciso de um mentor. Eu não tenho Jesus, eu não tenho a Bíblia. Para que eu preciso de alguém para ficar perguntando as coisas? É fácil. Porque eles, os mentores, é quem irão nos ensinar a entender a Bíblia e ouvir com clareza a voz do Espírito Santo de Deus. São esses que nos ensinarão a Bíblia. Eu vivo e me guio pela Bíblia. Mas nós, pastores, quantas vezes nós olhamos, vemos as pessoas: pastor, eu não vou na igreja, não. Para mim, é difícil demais, não dá para entender. Dias atrás veio uma pessoa falando isso para mim. Eu tenho aconselhado algumas pessoas pelo WhatsApp: pastor, leia a Bíblia não, porque é difícil. Leia, rapaz. E pior, o que você não entender, pergunta para mim. Nós precisamos de mentores, pessoas que nos auxiliam. Você precisa vir na escola dominical, tem um professor.
gente que gosta só de vir no culto da noite. O culto da noite eu chamo de um culto de desafio, um culto encorajador, um culto de uma palavra profética, mas não é um culto de tutoria, não é um culto de discipulado, não é um culto que você vai sair daqui aprendendo a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia em cima de um texto, de 2 versículos. Precisou Joás, deixa eu voltar aqui que eu vou ler, que eu não decorei não, irmão, sou ruim desse negócio de decorar. Todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, Joás precisou de Joiada, todos os dias. Você precisa de um mentor. Nós precisamos de mentores. Por quê que nós precisamos de mentores? Gente, olha o que aconteceu. Joiada foi um menino, foi um tutor excelente. Ensinou aquele menino durante 6 anos. No 7º ano, ungiu ele rei de Judá. Esse menino começou a reinar, reinou 40 anos. E Joiada, como diz, eu pensei nessa figura aqui legal, de um homem ensinando o menino, caminhou com ele, ensinou ele. Joiada foi um rei muito bom, e diz o texto, fez o que era reto perante o Senhor. Joiada preparou a criança para ser um rei. Não é uma tarefa fácil. Deve ter ensinado ele a ler, escrever, fazer contas, administrar o palácio. O que é um exército? Qual a extensão do seu reino? Deve ter ensinado geografia para ele. A pessoa, um pastor, um tutor que sabe geografia, matemática, sabe de exército. Esse Joiada era 10, rapaz, era um homem, era um gênio. Ensinou e preparou, discipulou um rei. Joás dirige a reforma do templo com muito trabalho, honestidade e competência. Pode deixar, irmão, meu celular, pode deixar ele quietinho, que dali não cai mais não. Se você seguir os textos, tanto em Crônicas, quanto 2 Reis, 2 Crônicas, 2 Reis, você vai ver que Joás foi um rei que falou, rapaz, o tempo que ele é acabadinho, nós estamos precisando dar reforma nesse negócio aqui. Chamou o povo, cobrou imposto da comunidade, trouxe ouro, prata e madeira, e administrou isso. E diz os relatos bíblicos que os trabalhadores de Joás foram muito honestos e eficazes, porque eles construíram o templo, reformaram o templo de uma maneira muito rápida e com muita honestidade, sem extorquir nada, sem corrupção, sem propina, sem superfaturamento, até porque sobrou prata e ouro das coletas. E o que ele fez com as pratas, os metais recolhidos? Ele fez objetos do templo, bacias, jarros, coisas que se usariam no templo, da qual ele reformou. Um homem competente no trabalho, na obra do Senhor, na reforma do templo. Precisamos de mentor, não por só pouco tempo. Muitas pessoas pensam que vai fazer apenas a catequese, depois nunca mais pega numa Bíblia. Tem gente que faz o batismo, profissão de fé, depois nunca mais pisa na escola dominical. Nós precisamos de mentor por toda a vida. Eu louvo a Deus pela escola dominical. E na escola dominical não tem classe só para criança, tem classe para as crianças, adolescentes, para os jovens, para os adultos. Enquanto Deus te der vida, você é aluno da escola dominical. Nós não temos limites de aprendizado. Os meus irmãos de mais idade já são formados na escola dominical, já sabem tudo, ou ainda estão aprendendo, estão dia a dia sendo enriquecidos pela palavra do Senhor. Nós nunca sabemos. Dá uma certa frustração nós seminaristas se formando e vai para o ministério, chega nos primeiros dias na frente da igreja, alguns seminaristas mais narizes em pé, recém-formados, pastores licenciados, falam assim, agora eu vou ensinar teologia para a igreja. Oh, meu Deus do céu, eu posso ter tido outros pecados, mas esse não, porque eu me senti tão pequeno. Falei, Jesus amado, eu sei tão pouco.
Eu, novo, molecão, recém-formado, chegar na igreja, pegar aqueles presbíteros espertos, macaco velho. Meu Deus, estou ralado. Macaco velho, cadê a expressão da brincadeira, né? Esperto, experiente. Como eu vou fazer esse negócio funcionar? Gente, rapaz novo saiu do seminário, e olha que eu já saí casado, já tinha uma faculdade nas costas. Não fui muito moleque, mas tem uns meninos novos que tremem, as pernas que nem maravilha. É fogo. Irmãos, precisamos de um mentor sempre. Aconteceu do abençoado do Joiada falecer. Que notícia triste. Joiada faleceu também, irmão. Não ia ficar para semente, não. Sepultado na cidade de Davi junto com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Que legal, né? Aquele Jeorão lá, aquele rei primeiro que apareceu no nosso slide. Ele era rei, mas foi tão mal que não foi merecedor de ser enterrado junto dos reis. Olha. Esse que não era rei de Joiada, era um sacerdote, por ter feito tão bem a Israel, ajudado, foi enterrado junto com os reis. Uma homenagem póstuma de nobre, real. Coisa linda, né? Coisa linda. Então, o que acontece após a morte do sacerdote Joabe? Joás se esqueceu de Deus. Ai, que coisa. Já não bastava perder o Joiada, o sacerdote. Agora o menino começa a se esquecer de Deus. Que triste. Na perda do líder, muitos se corrompem. Talvez o líder morre. Talvez o seu líder muda de cidade. Talvez o seu líder até mesmo se corrompa. Né? Fazer o quê? Talvez o seu pastor no passado se perverteu, adulterou, fez o que não devia, bateu na mulher, sei lá, alguma coisa que não devia ter feito, ele fez. Deixou o ministério, abandonou o ministério, ou simplesmente você perdeu um pastor querido que faleceu, e aí você ficou como um cachorro que caiu da mudança, perdido, abandonado, e agora? O menino, eu não sei se ele sentiu a falta de Joiada, talvez não, ele foi apagandar, foi aprontar. Na perda do líder, muitos se corrompem, e Joás começa a adorar ídolos. Gente, diz o texto que Joás foi um rei reto durante os ensinos de Joiada. Quando Joiada morre, o menino se esquece de Deus. Que problema sério. Precisamos de um tutor, de um discipulador por toda a vida. O que esse moleque aprontou mais? Joás subornou Hazael, rei da Síria, para que não entrasse em confronto. Ele chegou e comprou o rei. O rei da Síria queria vir invadir, queria guerrear com ele. Ele falou: rapaz, nós vamos fazer um negócio, vamos fazer uma treta aqui, ó. Te dou uns negocinhos aqui, você não guerreia não, fica na paz. Subornou o rei da Síria. Joás também manda matar o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Quem é esse profeta? O filho do Joiada, aquele que foi o seu tutor, aquele sacerdote, camarada, que cuidou dele, que livrou ele da morte, a esposa do Joiada, Joazeba. Será que é isso? Nome esquisito lá, né? Joazeba lá. Jojo lá. Pode ser Jojo? A Jojo lá, junto com Joiada, é Jo de Joazeba e Jo de Joiada, fica Jojo. Aquele rapaz que salvou o moleque, que roubou ele lá da mão da Thalia, que queria matar ele, falou: não, pega esse moleque, esconde ele no tempo 6 anos, no 7º ano, nós vamos, né, consagrar esse menino rei. O que acontece? Ele mata o filho do Joiada. Ou esse moleque tem amnésia, ou ele não tem honra, não tem amor pela história, amor pela vida. Eu acredito que esse Zacarias cresceu com ele, era amigo de infância. Joiada criou o Joás,
o menino no templo e o filho do Joiada, Zacarias, cresceram juntos. Eram amigos, jogando burquinha, biroca, bolinho de gude, na calçada da igreja. Ia para a escola dominical, sentava na mesma mesa junto. Entendeu? Quando o Joiada morre, o que o Joás faz? Mata o seu amigo, profeta Zacarias. Ele se esqueceu do Senhor. Ele não tinha mais um tutor. Mas a história do Joás não é fácil. Deus entregou Joás e todo o seu exército aos arameus, que destruiu todo o exército. Deus não se agradou das coisas que Joás estava fazendo. E Deus entregou Joás e o seu exército para os arameus. Nessa batalha, os oficiais de Joás, olha só, os próprios guerreiros oficiais do rei Joás, ao ver que ele tinha matado o profeta Zacarias, filho do Joiada, falou: rapaz, nosso rei está doido, matou o melhor amigo dele. Isso não se faz, não é assim. Esse rapaz tem respeito pelo Joiada, o falecido Joiada, nosso sacerdote, que cuidou tanto dele, que livrou ele da morte. Os oficiais de Joás foram e mataram, por ter ele matado Zacarias, filho de Joiada. Os oficiais de Joás vingaram a vida de Zacarias, matando a Joás. Morreu o rei, o filho de Joás, Amazias, foi seu sucessor. Naquela linha dos que nós já falamos, da história, então veio Atalia, Joás e Amazias. Precisamos de um mentor por toda a vida. Você pode chamar ele de tutor, mentor, você pode chamar ele de professor, pode ser um pastor querido teu, pode ser seu professor de escola dominical, pode ser teu líder de célula, de higiene, pode ser teu pai, tua mãe, presbítero querido, diácono querido, o irmão da igreja que você tem muito respeito. Nós precisamos de alguém, irmãos, porque nós não podemos cair na desgraça, vamos dizer assim mesmo, é essa a palavra, de nós nos desviarmos do Senhor, que essa é a maior desgraça, desviar do caminho do Senhor, porque agora nós não temos mais um líder. E eu fico muito intrigado com esse negócio aqui. Cuidado com quem se aconselha, mesmo sendo parente. Difícil isso, né? Quem que era o conselheiro do Acasias? Sua mãe. Ô pastor, minha mãe é um anjo, pastor. Minha mãe que me põe no mundo, pastor. Mas se a tua mãe for do mundo, ela gostava de Acabe. Era treta assim, ó. Treta com a família de Acabe. Desculpa dizer, meu irmão, se a tua mãe não serve a Deus, você não deve escutar ela, não. Não que você vai desobedecê-la, né? É outra história. Mas escutar os conselhos, você já é um adulto, papapá. Tua mãe manda você fazer o que é errado? Não está certo, não. Tua mãe serve a Deus, conhece os caminhos do Senhor? Seu pai conhece os caminhos do Senhor? Complicado isso, né? Eu digo aos menores de idade, aos jovens, aos adolescentes, às crianças: obedeça seu pai e tua mãe, mesmo que ele mande fazer coisa errada. Certo? Os pequenos. Honra pai e mãe, não é? Agora, depois que você tem uma vida adulta, esclarecida, não é? Cuidado com quem se aconselha. Cuidado. Você tem que buscar quem é de Deus, meu irmão. Jesus, o bom mestre, o bom pastor, o conselheiro. Você tem que se prostrar diante da palavra do Senhor. Busque no Senhor. Jesus, como diz Isaías, príncipe da paz, conselheiro, o bom conselheiro. Se as pessoas que te orientam não buscam as suas fontes no Senhor, então cuidado. Enganoso é o coração do homem. Corremos sérios riscos de nos desviarmos dos caminhos do Senhor.
o homem se engana fácil. O bom conselheiro é aquele que nos leva a Cristo. Aquele que nos leva a Cristo. O bom conselheiro é o que serve a Deus e tem a sua palavra como centro de todo o ensino. Talvez você tenha assistido aquele filme Prova de Fogo. Todo mundo assistiu? Fala sobre o divórcio. Filme fabuloso. Se não assistiu, tem que assistir. Prova de Fogo. Já faz um tempinho aí. Você acha até no YouTube, aí no Netflix da vida. E num determinado momento em que o casal não sabia se continuava, se separava, a esposa vai conversar com as amigas num bar, num restaurante. E as amigas, que não eram bons conselheiras: ai menina, esse jogo não serve para você, larga ele, tem coisa melhor para sua vida, larga esse homem, ai, bate o seio, nossa, é tão bonito, tão inteligente, manda ele, a fila anda. A fila anda é boa, né? A fila anda. Ô meu irmão, que conselhos são esses? Com quem que você busca orientação? Quem que são aqueles que te orientam? Hoje em dia nós estamos precisando de bons referenciais, mestres, mentores, líderes e até eu posso dizer pastores. Parece que você tem que seguir a sua cabeça. Você não é a cabeça de ninguém, não. O que der na sua terra, faz o que estiver no seu coração. Você que manda na sua vida. Verdade, eu que mando na minha vida, né? Eu faço dela o que eu quiser. Só que eu quero fazer o melhor dela. Quero fazer o melhor para a minha vida. Quero o melhor para a minha vida. Por isso eu devo buscar as melhores orientações. Devo ouvir as melhores coisas. Diz a palavra de Deus que a boca fala do que o coração está cheio. O que você ouve? Hoje pela manhã, estudando com nossos jovens, falando sobre alguns conceitos que o mundo tem empregado sobre casamento. Casa não. É melhor amigar, juntar. Nas estatísticas modernas está dizendo que o casamento está diminuindo. O divórcio está aumentando. Mas está aumentando também o índice de amaziado, juntado, amigado, né? Os outros grudados, sei lá. Não é nem isso. O cara não quer se casar, nem o religioso, nem o civil. Juntos trai. Essa estatística está crescendo. Porque já se pensam em juntar. Porque casar é mais fácil. Depois vai ser fácil, cada um sai pro canto, beleza. Esquece que tem união estável. O governo quer arrancar imposto até dos casados, não quer nem saber. O governo quer ter controle sobre a sociedade. Um certo ponto positivo, outros negativos, não cabe aqui análise. Então, irmãos, nós temos que fugir dos conceitos do mundo. O mundo fala mal dos pastores, líderes. Ninguém presta. Cuida da sua vida, não tem que ouvir ninguém. Nós temos essa dificuldade hoje, mas eu creio, temos que procurar. Até mesmo nós pastores temos sido desafiados nos últimos anos a buscar pastores mais experientes, de confiança, de amizade, de confidencialidade, para nós contarmos as coisas do nosso coração, nossas fraquezas, nossos limites, nossas dúvidas, nossas tristezas, e vamos chorar junto. É muito importante. Eu e você precisamos de alguém que nos aconselhe. Nós precisamos. Mas, irmão, se você continuar sozinho nessa vida, provavelmente há uma grande probabilidade de nos desviarmos. Você e eu, nós precisamos de um mentor. O nosso pastor maior é o Senhor Jesus. Mas infelizmente o nosso coração enganoso
Cadê Jesus? Eu não estou vendo visivelmente. Infelizmente, muitos se apegam a uma imagem para poder se prender àquilo que é visível, porque o que é invisível eles não conseguem compreender, como diz Hebreus. A fé é crer, ter convicção daquilo que não se vê, mas muitos precisam do visível e se pegam naquilo. No que você crê? Eu creio nessa água santa ungida que o pastor levou lá no morro e ungiu, e vende por 40 conto a garrafinha de R$2. Trouxa de compra. Aí, irmãos, o povo quer o visível. Então, se você precisa de algo mais prático, você precisa de um conselheiro, você precisa se juntar com alguém que conheça mais a palavra de Deus, que tenha uma vida íntegra, alguém que você possa chorar e chorar juntos, líder e liderado, discípulo e discipulador, juntos orando aos pés do Senhor Jesus. Essa igreja, ela funciona como uma tutora na sua vida. Essa igreja quer ser uma igreja que te ensina como um professor a buscar o Senhor. Essa igreja quer ser o ombro para você chorar. Se você tiver um problema no casamento, é nesse lugar que você tem que buscar e tirar as suas dúvidas. Não é nos botecos, não é na rodinha de amigo no serviço. Busque no seu pastor, busque no seu líder de grupo de GE, busque nos mais experientes. Senta no colo da dona Laura, nossa diaconisa homenageada dessa noite, diaconisa emérita. Põe a cabeça no colo dela e fala: dona Laura, só vim chorar. Eu conto aqui que uma vez eu estava com muita tristeza no coração. E eu acho que a minha postura não é a postura de muitos pastores, talvez. Mas eu sou um homem muito franco, eu conto os meus pecados. Nosso conselho sabe disso, né? Eu sou um pastor livre aberto. E uma vez no Paraná eu cheguei com um presbítero emérito. Não estava na sua vigência no conselho, estava afastado do conselho porque não tinha sido eleito na última eleição. E nas dúvidas da saída de lá do Paraná, eu fui mais a minha esposa até a casa dele. Falei: meu presbítero, com todo amor e carinho que o senhor tem pela igreja, e eu preciso que o senhor ore por mim, pelas minhas decisões. Eu preciso contar aquilo que meu coração entristece. Estava longe, né? Não tinha nenhum pastor amigo perto. Eu me aconselhei com um presbítero. Eu não sei, talvez algum pastor ia chamar eu de louco, mas eu chamei isso de necessidade do meu coração. Eu estava: o que eu faço? Eu precisava de alguém que me desse orientação, alguém que orasse por mim, acalmasse o meu coração. Infelizmente nós temos falta de referencial, falta de líderes idôneos, e não é o caso da nossa igreja, amém? Eu estou falando em linhas gerais, mas não é o caso da nossa igreja, e eu falo com muita alegria no coração, não é piada. Todo mundo fala assim: não, nossa igreja não, é a igreja dos outros, mas eu estou falando, nossa igreja não mesmo. Glória a Deus por isso. Você, jovem, está com dúvida no seu casamento, bota o ombro lá, põe a cabeça no colo do irmão Zé e vai perguntar para ele: 59 anos de casado, Zé, como que consegue esse sucesso, meu irmão? Me ensina. Já pensou, meu Zé? Que alegria aconselhar um casal, não é? Vai para o irmão Jaci, vai para o irmão Haroldo, irmão Marcelo, está com problema de finanças, busca naquele homem ali, ó. Deus tem dado sabedoria, vai buscar aconselhamento para ele. Não é pedir dinheiro emprestado, não, sabe? É aconselhamento. Dinheiro emprestado é outra coisa. Porque duas coisas: Deus tem dado sabedoria a esse homem, e ele é um homem temente a Deus.
Deus. Amém? Se você for pedir aconselhamento financeiro para quem não é de Deus, ele já vai me ensinar a ser seu calceiro. Dá mão aos outros. Paga não. Entendeu? Espera para a justiça. É assim. Paga não, enrola ele. Busque os que podem te aconselhar. Aí de encontro com o Senhor Jesus. O bom conselheiro é aquele que nos leva a Cristo. E não é nem o conselheiro que fala de si. Ó, você tem que fazer o que eu fiz. Eu sou bom. Siga-me. Não, siga Cristo. Talvez o conselheiro seja um que errou. Aprendeu com os próprios erros. E você vai aprender como não fazer. Mas ele teve a humildade de se arrepender, mudar de vida. E ele vai contar essa história para você. O bom conselheiro é aquele que é líder da igreja. Homem e mulher. Quer saber como ser uma boa esposa? Conversa com a Jaci. Com as mais experientes. Conversa com a dona Miriam. Betinha. Dona Paula. Cadê as mais experientes? Luiz, você está bom, rapaz. As mais experientes. Para saber se é experiente ou não, se pergunta se conhecia o Luiz de Carvalho. Se não conhecer, porque é novo. Aí essas que não conhecem, perguntam para quem conhece. Nós precisamos disso como igreja, como comunidade. Para nós não perecermos como Joás, que perdeu o seu líder, seu tutor, e fez um monte de porcaria. Talvez você está batendo cabeça e corre o risco de perecer, porque você não tem a quem seguir. Ah, pastor, eu tenho fé em Jesus, mas você não sabe como faz as coisas. Você não sabe como proceder. Você tem fé que Deus vai te ajudar, mas você não sabe nem ouvir a resposta de Deus. Você não conhece as leis do Senhor. E é esse tutor que vai te ensinar. Busque no Senhor. Busque nos bons relacionamentos. Busque na palavra de Deus. Busque na oração. Busque no aconselhamento. Busque nos irmãos de mais idade. Fala, Senhor, eu preciso caminhar. Esse é um conceito bíblico. Tem sido usado muito até mesmo na administração moderna. Como coach. Ai, que chique. Meu Deus do céu. Não gosto dessa palavra, não. Mas espiritualmente falando, a Bíblia já nos ensinou isso milhares de anos atrás. Você precisa de quem te ajude, de alguém que te dê um norte, alguém que te apresente. Você não precisou de alguém que te levasse para a igreja, alguém que te apresentasse o Senhor Jesus? Você precisa de alguém para dar o segundo passo, o terceiro passo, até o ponto que você vai ser um tutor, até o ponto que você vai ser o professor, até o ponto que você vai ser o discipulador. Amém? Você quer isso? Você quer sair da condição de discípulo para discipulador? Amém? Você quer sair da condição de aluno para virar um professor? Amém? Isso é maturidade. Isso é o processo da vida cristã. Como eu falei domingo passado sobre baldes e bacias. Tem gente que só quer estender o pé, lava o meu pé. Por favor, me sirva. Mas o verdadeiro cristão é aquele que já foi lavar os pés muitas vezes por necessidade, mas agora começou a lavar os pés dos outros. Esse é o verdadeiro cristão, que cresceu, amadureceu, parou de pisar na lama. Ô meu irmão, de novo, eu vou ter que lavar o teu pé, mas de novo você pisou na lama? Tá doido. Precisamos de alguém para nos orientar a parar de pisar na lama. E agora você lava o pé dos outros. Baixa a sua cabeça.